A primeira pergunta de hoje é do ouvinte Edilson. Pastor, Deus criou o diabo? Não. Ele, Lúcifer, se tornou o diabo. A Bíblia aponta no capítulo 14 do livro de Isaías a posição que gozava este ser, que era o chefe dos anjos, chamado Lúcifer, que por sua vez esta palavra significa luzeiro. E diz então o texto bíblico o seguinte, 14, versículo 12. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste cortado por terra, tu que debilitavas nações, tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei aos lados do norte, subirei sobre as alturas das nuvens, serei semelhante ao Altíssimo. Aqui está o problema sério de Lúcifer. Quis se exaltar a ponto de se igualar a Deus, e então a sua queda foi fatal. Enquanto você fala Lúcifer, luzeiro, você fala diabo, enganador e pai da mentira, é o sentido desta palavra diabo. Contudo, levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo. Os que te virem te contemplarão, considerar-te-ão e dirão, é este o homem que fazia estremecer a terra e que fazia tremer os reinos? Então aqui está uma parte da Bíblia que aponta a queda de Lúcifer. E nós temos ainda, no outro livro da Bíblia, o livro de Ezequiel, é a continuação da descrição deste ser, como ele vivia, usando aqui uma linguagem, uma terminologia moderna, vivia nababescamente. Estiveste, capítulo 8, 28 de Ezequiel, versículo 13. Estiveste no Éden, jardim de Deus, de toda pedra preciosa era a tua cobertura, sardônia, topazo, diamante, turquesa, ônix, jaspe, safira, carbúnculo, esmeralda e ouro. Em ti se faziam os teus tambores e os teus pífaros, no dia em que foste criado, foram preparados. Tu eras querubim ungido, para cobrir e te estabelecer no monte santo de Deus estavas, no meio das pedras afogueadas andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde que foste criado. Então aqui está, no versículo 15 do capítulo 28, o que Deus fez por este ser. Perfeito era nos teus caminhos desde o dia em que foste criado, e agora até que se achou iniquidade em ti. Então o diabo pecou. Pecou contra Deus pelo seu orgulho, pela sua soberba, queria ocupar o lugar de Deus. Diz a Bíblia que quem se exalta será humilhado e quem se humilha será exaltado. Então, repetindo o que nós dissemos, Deus não criou o diabo. Ele se tornou o diabo. E nós encontramos no Novo Testamento Jesus se referindo a essa criatura, chamando por um nome, dando-lhe um título. Nada honroso para ele, depois de toda esta situação na qual ele vivia, perfeito era nos teus caminhos. No capítulo 8 do livro de João, versículo 44, Jesus diz aos judeus que disseram de si mesmos,
Nós temos um Pai que é Deus. Jesus disse: se vós fosseis filhos de Deus, não me mataríeis. Então eles estavam arquitetando o plano para matar Jesus. Aí vocês não são filhos de Deus, vocês são filhos do diabo. Assassino é filho do diabo. E aqui está bem claro: vós tendes por pai ao diabo, quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso. Pai da mentira. Que título vergonhoso para um ser perfeito, que deixou o seu lugar, agora considerado o chefe da mentira, o pai da mentira. Então, está aqui a resposta, à luz da Bíblia Sagrada, sobre a pergunta elaborada. A próxima pergunta é do ouvinte Leonildo, da cidade do Guarujá. O Leonildo ligou e está nos falando que está sendo afrontado por alguns calvinistas, dizendo que na Bíblia não está escrito livre-arbítrio. Então ele pergunta ao pastor o que responder a estes calvinistas. Realmente a expressão livre é uma condição que não menciona na Bíblia, é uma posição moderna dos nossos dias. Agora, o que a Bíblia declara é peremptoriamente correto dizer que o homem é um ser dotado de livre-arbítrio. Por que dizemos isso? Porque nós lemos no capítulo 1 do livro de Gênesis, quando Deus criou o ser humano, a Bíblia especifica que nós fomos criados dessa maneira. Disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre o gado, sobre toda a terra e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Então, meu prezado Leonildo, o que significa sermos criados à imagem de Deus? Animais inferiores não foram criados à imagem de Deus, mas nós, seres humanos, fomos criados à imagem de Deus. E Deus em si é um ser pessoal. Ser pessoal é aquele ser que possui 3 atributos: inteligência, vontade própria e sensibilidade. Ora, Deus possui em escala incomunicável, mas nós fomos criados à sua imagem e semelhança, e nós temos, então, essa condição: vontade própria. Cada um decide por si. Como Jesus disse: pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Quem vai decidir? O próprio homem. Ele tem capacidade? Ele tem livre-arbítrio? Sim. Ele pode recusar e ele pode aceitar. Quem contesta? Agora, abrindo a Bíblia ainda um pouco passado, nos tempos antigos, nós vamos encontrar que Deus faz proposta ao homem para o homem escolher. Se o homem não tivesse livre-arbítrio, como ele ia escolher? Ele seria uma máquina, um boneco, que aperta o botão e ele faz aquilo que está programado para fazer, não pode fugir daquilo. Isso é um autômato. Nós não somos autômatos. Nós fomos criados à imagem de Deus com o livre-arbítrio, distinguindo-se dentre eles a vontade própria.
E nós lemos então o que Deus disse ao povo de Israel depois de lhes ter dado a lei de Moisés. Vês hoje, versículo 15 do capítulo 30 de Deuteronômio. Te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Porquanto te ordeno hoje que ames ao Senhor teu Deus, que ande nos seus caminhos, que guardes os seus mandamentos, os seus estatutos, seus juízos, para que vivas e te multipliques, e o Senhor teu Deus te abençoe na terra a qual entras a possuir. Então, no versículo 19 diz: os céus e a terra tomo hoje por testemunha contra vós, de que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe a vida, para que vivas tu e a tua descendência. Como é que Deus poderia dizer para o homem: você tem autoridade para escolher, você tem livre-arbítrio, decida. Escolhe a vida, para que vivas, amando ao Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz, e achegando-te a Ele, pois Ele é a tua vida, e o prolongamento dos teus dias, para que fiques na terra que o Senhor teu deu. O Senhor Deus, pai de Abraão, Isaque e Jacó, lhes havia de dar. E agora, onde fica essa declaração que o homem não tem vontade própria, não tem capacidade de poder escolher? Não tem base bíblica. Se passarmos para o Novo Testamento, nós vamos encontrar Mateus 7, 13 e 14. Jesus, diante da multidão, pregando no Sermão do Monte, ele diz: te tenho proposto, vamos ler o texto para que seja bem real a nossa leitura, sem citar de cor, que podemos esquecer de algum pormenor. Diz aqui o texto bíblico: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e são muitos que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Então aqui está, a decisão é nossa. Ou se entra pelo caminho estreito, porta estreita, que leva à vida, à salvação, ou você entra pela porta larga, espaçosa, que conduz à perdição. E no final das contas, está lá em Mateus 25, 34, que Jesus se sentará no trono, todas as nações serão reunidas dele, separará as multidões, uns à direita, outros à esquerda, dirá aos que estiverem à sua esquerda, Mateus 25, 41, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Veja bem que o inferno não foi preparado para os seres humanos. Quem for por inferno é intruso, usou da sua liberdade para escolher errado. E vai dizer para os que estiverem à sua direita: vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que você está preparado desde a fundação do mundo. O que é isso? Não é capacidade de livre-arbítrio, escolha própria, dentro da nossa criação por Deus, criados à sua imagem? Então, meu prezado Leonildo, fica tranquilo, porque esses absurdos não têm cabimento. Imagine esse mesmo grupo de calvinistas ensinar que a obra salvífica de Jesus Cristo é limitada. Como é que nós lemos João 3,16? Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ora, então a salvação que Cristo consumou na cruz, ela é feita para todo mundo, quem quiser.
Não quero, não quero. Quero, quero. Logo, eu não posso aceitar que a obra de Cristo tenha limitação. É apenas para eleitos, já escolhidos de antemão, e quem não foi, não tem privilégio nenhum. Não é próprio da Bíblia. A próxima pergunta é do ouvinte Roberto. Ele pede para o pastor falar sobre a Assunção de Nossa Senhora. Quando se deu? Prezado consulente Roberto, eu não posso falar sobre ascensão ou assunção de Nossa Senhora, que é a minha Maria, a mãe de Jesus Cristo, porque efetivamente não há base bíblica para fazer esta declaração. Vou repetir, não há base bíblica, ela não se pronuncia sobre o final de Maria. A última referência que encontramos na Bíblia a respeito de Maria é quando ela estava no cenáculo com seus filhos, conforme nós lemos no capítulo 2 de Atos. Estava lá como uma serva de Deus ao lado de seus filhos, segundo a carne, eram irmãos carnais de Jesus, e como Jesus havia dito, ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. E depois, 40 dias de ressuscitado, ele subiu ao céu, ascendeu aos céus. E já no caso de Maria, não temos uma prova bíblica para isso. Agora, sobre a ascensão de Jesus, se me fosse perguntado, está claro aqui na Bíblia, no capítulo 1 de Atos, e versículos 9 em diante, está escrito o seguinte que passarei a ler. Diz assim o texto bíblico: e quando dizia isto, Jesus, depois de falar, recebereis poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós, ficar em Jerusalém, ele diz o texto, e quando dizia isto, que está no versículo 8, vendo-o eles, eram os discípulos todos reunidos, talvez em número de 500 pessoas, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o a seus olhos. Estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram 2 homens vestidos de branco, os quais lhes disseram: homens galileus, porque estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu ouvistes ir. Aí está a verdade bíblica. Jesus ascendeu ao céu. Se compararmos com Colossenses capítulo 3, versículo 1, ele subiu ao céu, assentou-se à direita do Pai no seu trono. Então há uma recomendação: pensar nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Quer dizer, viver na terra, mas pensando nas coisas celestiais. A próxima pergunta é do ouvinte Neto, do bairro Alemoa, aqui em Santos. Ele pergunta ao pastor se um pastor pode frequentar a maçonaria e ainda se tornar um grão-mestre. Nós todos conhecemos, quer dizer, de modo geral, a maçonaria como uma entidade benemérita. Algumas pessoas comparam a essas entidades como que existem aí no sentido de beneficiar pessoas de poucos recursos, contribuem muito para erguimento de escolas para as crianças, campos de divertimento, de recreação, de esporte. Isso caracteriza a maçonaria na opinião pública. Mas se examinarmos os próprios documentos e livros escritos
por pessoas que são maçons em grau já de mestre, vamos notar que a maçonaria reclama para si a posição de uma religião. E ela tem tudo que caracteriza uma religião, tem templos, tem cerimônias que se realizam ali dentro do templo, cerimônias secretas, que só os maçons sabem. Tem ordem progressiva de primeiro, segundo, terceiro grau, até se tornar grão-mestre. Então há uma forma de viver dentro da maçonaria que, na verdade, caracteriza uma religião que é reclamada por a maçonaria como a religião das religiões, no sentido de ela se sobrepor. Ora, considerando tal situação, eu pergunto como é que um pastor, que é um cristão, ele não pode aceitar o Deus da maçonaria chamado Gadu. Gadu não é um Deus identificável, porque a maçonaria recebe pessoas que creem em Deus de qualquer religião do mundo. Então os deuses são diferentes e ninguém pode criticar o Deus de um do outro. De modo que, à luz da Bíblia, é incompatível. Agora, é uma decisão que cada qual toma, mas compromete. Normalmente, quando um pastor dirige uma igreja durante a semana, ele tem compromissos na igreja para dirigir cultos de oração, cultos públicos, terça, quinta-feira, como existe nas igrejas, e ele está repensando em dois caminhos, mas nessa noite tem reunião na loja maçônica, e ele tem a obrigação de estar presente. O que ele vai fazer? Não pode estar em dois lados ao mesmo tempo. Então ele prejudica o seu ministério. A próxima pergunta é do ouvinte Aguinaldo. Ele pergunta ao pastor se haverá salvação após o arrebatamento da igreja. A nossa resposta é sim. Para afirmarmos isso, naturalmente, temos que procurar apoio na Bíblia. Então, segundo a Bíblia, quando o anticristo começar a reinar no mundo, ele terá consigo poder econômico, religioso e político. Logo, vai dominar toda a terra. E ele vai estabelecer um sinal característico da sua autoridade, na mão direita, na testa, para que ninguém possa comprar ou vender sem ter este sinal que indica a submissão ao imperador, que é chamado na Bíblia de Anticristo, capítulo 13 do livro do Apocalipse. Ora, então o domínio dele terá a duração de 7 anos. Nesse período, haverá crentes que não subiram no arrebatamento. O arrebatamento está apontado em 1 Tessalonicenses, capítulo 14, aliás, capítulo 4, versículo 16 a 18. O Senhor virá do céu com alarido, voz de arcanjo, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados para encontrar o Senhor nos ares e estaremos para sempre com o Senhor. Agora, neste arrebatamento, algumas pessoas vão fazer o acontecer como as 10 virgens. Preparávamos para a chegada do noivo. O noivo é caracterizado por Jesus. 5 eram prudentes, 5 imprudentes. Elas adormeceram, até que ouviu-se o batido. O noivo chegou. E agora, elas procuraram se apresentar. Só que 5 delas eram prudentes, além da sua lamparina, levaram azeite sobressalente. E começaram a fazer a troca, porque as lâmpadas delas já se apagavam. As outras imprudentes viram o problema. E pediram às outras prudentes, dai-nos do vosso azeite. Elas disseram, não há de acontecer isso, porque ficaremos nós sem azeite e vocês. Vocês vão depressa
compre e volte. Só que quando elas voltaram, o noivo já tinha vindo, a porta se fechou, indicando que algumas pessoas vão ficar. Não estarão diligentes, porque daquele dia e hora ninguém sabe, e essas pessoas então ficarão aqui para suportar o domínio do anticristo. É possível alguém se salvar nesse período? Está no capítulo 6 do livro do Apocalipse, versículo 9 em diante. Havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. Então são pessoas que morreram, cujas almas já estavam no céu, só que reclamavam o castigo de Deus para os seus algozes. E a resposta? Diziam assim, clamavam com grande voz, até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Foram dadas a cada um compridas vestes brancas, e foi-lhes dito que repousasse ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número de seus conservos que haviam de ser mortos como eles foram. Então está aqui. Pessoas martirizadas porque não negaram sua fé durante essa tribulação de 7 anos, domínio do anticristo, e estavam ali felizes, clamando naturalmente o castigo de Deus sobre aquele grupo do imperador, da besta do Apocalipse, como se chama também, o anticristo, e a salvação durante este período, porém, haverá castigo. E a pessoa terá que resistir, recusar o sinal na testa e na mão direita. A próxima pergunta é NQI Mulher. A nossa ouvinte ligou, mas não quer se identificar. Ela está falando sobre o povo de Israel e sobre as suas jornadas pelo deserto, um período em que o povo de Israel se desviou do Senhor, se prostituindo. Então a nossa ouvinte pergunta ao pastor se nesse período de prostituição, de devassidão, as práticas ilícitas que o povo cometeu, práticas imorais, se estava incluída o sexo oral. Ela quer saber se isso era uma prática já antiga, se já tinha sido praticado nessa oportunidade pelo povo de Israel. Pede para o pastor falar um pouco sobre essa prática. Nós temos aqui a nossa informação baseada na Bíblia Sagrada, que sempre temos o contexto para poder entender o texto a que nos referimos. E esse episódio na vida do povo de Israel está registrado no capítulo 25 de Números, como acabamos aqui de ler a indicação da própria consulente. Então o povo de Israel saiu do Egito para dirigir-se a Canaã. Era naturalmente um povo que se cansava e, à medida que chegava a uma região habitada por determinadas pessoas, como terra de Moabe, então pediam passagem para o rei daquele lugar, que eles pudessem passar sem mexer em nada da nação, não iria haver prejuízo nenhum. Só que o rei de Moabe, chamado Balac, ele não quis, não aceitou a proposta, e ele tinha medo do povo de Israel que pudesse tomar posse do seu território, da sua nação. Então ele contratou um tipo de adivinho, também conhecido como profeta, que amaldiçoasse o povo de Israel, para que eles fossem derrotados. E este homem que aceitou o encargo era Balaão, era profeta de Deus, mas virou a casaca, porque
O oferecimento do rei Balaque era muito grande. Era prata, era ouro, à vontade do cliente. Quando então Balaque se postou para amaldiçoar, Deus não permitiu. Ele começou a abençoar, em vez de amaldiçoar, e o rei disse: mas eu te contratei para amaldiçoar. O povo não pode ser amaldiçoado, Deus não aceita. Então o que faz Balaão? Diabolicamente combina com o rei Balaque para promover uma festa religiosa dedicada ao Deus daquela nação. E nós sabemos que essas nações que tinham seus templos suntuosos antigamente, tinham uma classe de mulheres chamadas prostitutas sagradas. E aí então enfeitaram o caso. Chamaram todas as prostitutas que havia no lugar e chamaram o exército de Israel para participar da festividade. Quando então estavam no meio do folguedo, praticando sexo de todo tipo, sexo oral, sexo anal, sexo desenfreado, como está ocorrendo hoje em nossos dias. Indescritível. E aí veio o juízo de Deus. Deu ordens para que se matasse toda pessoa que estivesse nesse ato de sexo. Então foi grande o desastre para o povo de Israel. Morreram muitos dos militares, dos soldados, foi um prejuízo, mas Deus permitiu que eles continuassem a sua caminhada. E Balaão, que foi o inventor desta festa pagã, ele foi morto, porque na mesma orgia e na hora que os soldados de Israel saíram para executar juízo da parte de Deus com suas espadas, também Balaão foi morto. Agora, a indecência de um carnaval deste de atitudes impróprias é aquela que nós tomamos conhecimento através da televisão. Isso aí já está sendo feito até abertamente, beijo de homem com homem, mulher com mulher, publicamente, como coisa fenomenal. E os encontros, então, amorosos, isso se faz secretamente nas casas, mas a situação nossa atualmente é parecida.